Masterson Pilão, de família vaqueira, filho de Lula Pilão, um dos grandes vencedores dessa região, montou grandes cavalos. Fez na vaquejada o que muitos conseguiram fazer, ganhar com sequência, né? Ganhar várias vaquejadas seguidas. E olha, hoje é uma referência quando ele monta, todo mundo para ver. A história desse vaqueiro você vai conhecer agora no quadro Minha História na Vaquejada. Masterson, eu quero o nome completo, mas o nome de batismo. Masterson Luiz Januário de Lima. Não tem como tirar o Pilão mais do sobrenome, né? Não, tem não. O Pilão vem de muito longe, é muito forte, então não tem como sair. Como é que é ter a responsabilidade de ser filho de Lula Pilão e de ser neto e bisneto de outros dois grandes nomes da vaquejada? Ah, é bacana, né? A responsabilidade porque tem uma história, né? Mas o bacana é que a gente participa de vaquejada porque eles já fizeram isso, né? Meu bisavô, meu avô e meu pai. Então é uma coisa que nós gostamos muito e estamos continuando aí. Masterson, vamos começar do teu início na vaquejada. Com que idade você montou o primeiro cavalo? Nelson, eu não vou te dizer com precisão, porque desde muito cedo. Meu avô era fazendeiro, então assim, desde muito cedo que a gente montava em animais. Eu acredito que com 10, 11 anos a gente já estava montando tranquilo. E a primeira vez que você montou, ou para escantear um cavalo, ou para bater uma esteira, ou para puxar um boi? Também não vou conseguir te dizer, pelo seguinte, porque Marlon, que é meu irmão, né, que é mais velho do que eu, ele que puxava, e eu era o esteireiro. Então assim, desde muito novo, que eu ia para as competições e aí corria vaqueiro mirim, que na verdade o vaqueiro mirim era meu irmão, e eu batia esteira para ele. E depois a história mudou? Sim, aí depois a gente foi competindo e daí eu comecei a puxar também e ele batia esteira para mim e daí a história foi longe. Então me conta a seguinte história. A primeira vaquejada que você ganhou um prêmio, você lembra onde foi? Não lembro não. Não lembro mesmo, sinceramente foi há muito tempo. Eu lembro de uma vaquejada que eu ganhei o primeiro carro. O primeiro carro que eu ganhei, eu tinha 16 anos e foi numa vaquejada lá em União dos Palmares, em Alagoas, no parque do saudoso Zé Cícero. Isso foi em que ano, você lembra? Isso foi em 95. Bom, as pessoas sempre pedem para eu perguntar para o vaqueiro quantos carros ele já ganhou em vaquejadas. Você tem isso de cor? Tenho, eu ganhei 5 carros. Eu tenho mais prêmios de moto. De carro eu ganhei 5 carros. Moto você tem contadinho também? Não, moto não, mas eu ganhei mais de 15 motos. Aquela vaquejada que você foi que deu tudo errado. Bateu a senha, mas na hora da disputa o cavalo não correu do jeito que você esperava. Você também já não estava, né? Perdeu o ritmo por causa do cavalo. E apesar de você ser um dos favoritos, não deu certo. Aqui em Algaci, aqui em Montanhas, eu corria em Quiara, que vinha ganhando muito prêmio. E estava numa disputa final e peguei um boi muito difícil e na hora de puxar o boi eu quebrei meu dedo. Então nessa hora eu tinha a chance de ser o campeão e na hora que eu quebrei o dedo acabou tudo ali, eu não consegui competir mais. Ou seja, foi realmente uma coisa bem triste para você, né? Foi muito difícil. E aquela vaquejada que tinha tudo para dar errado, né? Você entrou na primeira senha, levou 0, bateu a segunda senha, deu certo, aí você entrou, o cavalo não estava legal, mas no final, primeiro lugar, Masterson Pilão. Uma vaquejada do campeonato nacional. Eu fui para a Bahia e levei um potro para correr Potro do Futuro e levei a Quiara para correr o nacional. E corri o Potro do Futuro amador, perdi, corri o Potro do Futuro profissional, perdi. Aí corri o campeonato nacional em Quiara, o amador, perdi. Aí corri o campeonato nacional profissional, aí bati. Fui para a disputa final com grandes vaqueiros e a minha final foi com Celso Vitória. Resultado? Fiquei em segundo lugar, para Celso eu perdi. E que não deixa de ser uma grande honra, que é um grande vaqueiro, né? Com certeza, com certeza. Para mim foi uma coisa marcante por isso. Celso tem uma história na vaquejada bacana, brilhante.
grande vaqueiro, mas um cara muito humilde, muito simples. E teve comigo ali todo momento e a gente foi até o final, mas mesmo assim eu perdi para ele. Mas eu considero que eu não perdi, eu ganhei o segundo lugar. Bom, vamos falar de um ano que foi espetacular para você. Teve um ano que você foi o mais pontuado do Brasil e você foi para São Paulo receber um prêmio. Fala um pouquinho, que ano foi esse e como é que foi esse ano para você? Foi muito bacana. Eu comecei competindo o campeonato ANQM, aqui no Rio Grande do Norte. E quando chegou no final do campeonato, eu fui o mais pontuado na época. E corri o Campev também lá no Pernambuco e consegui muitos pontos também. E no final do ano, no começo do outro ano, na verdade, fui para São Paulo receber o que eles chamam de award, o melhor vaqueiro do Brasil naquele ano. Para você deve ter sido um orgulho muito grande. Foi muito bacana. Você sair daqui, você competindo e você ir assim, para um negócio muito diferente disso. O evento foi num hotel 5 estrelas, então era um negócio muito bacana. Lá estavam os melhores criadores, os melhores competidores de rédea, melhores competidores de apartação. E nós sabemos que a vaquejada hoje é algo muito grande, muito forte. Mas a vaquejada é nossa, é do Nordeste. Então, dentro de tantos os competidores que existem, tantos bons competidores, e eu estava lá recebendo como o melhor vaqueiro do Brasil. Isso foi muito bacana. Bom, vamos falar de vaquejadas, aquela que te deu muito trabalho, porque tinha grandes competidores. Qual foi a vaquejada que você mais, digamos assim, teve a responsabilidade de ganhar, correndo com grandes nomes como Celso Vitório, Genison Borges, Cacazinho e tantos outros? Essa vaquejada que eu falei do campeonato nacional foi uma vaquejada bem disputada, mas teve uma vaquejada também lá em Currais Novos, que eu, na final do profissional também, apesar de eu ser um amador, mas essa também foi no profissional, e no final eu estava competindo com Alex Araújo, com Carlão, com Correia. Então, assim, isso foi muito bacana para mim, porque dentre tantos profissionais, e eu como amador estava ali no final. E essa vaquejada foi o Jarbinhos que promoveu, e a vaquejada tem uma boiada muito boa, e você competir no profissional tem isso. Os caras são muito profissionais, são muito bons. Então, para eu conseguir chegar nessa final, foi muito difícil, porque foi vários bois que eu tive que colocar. Eu lembro que a primeira rodada tinha 32 batidos. Quando terminou a primeira rodada, só perdeu 30. As duas só perderam 2. As duas que perderam foi Genildo do Pernambuco, porque o cavalo dele tinha machucado e ele não competiu. Então a primeira rodada todos colocaram. O gado era muito bom, então no final foi começando a perder e perdia um numa rodada, um no outro. Então essa demorou bastante. No final eu não fui campeão, nós rachamos, eu, Alex, o Correia e o Carlão. Pois é. O que é a vaquejada para você? O que ela significa na tua vida? Não só na parte da família, mas também na parte dos amigos. A vaquejada é algo muito bacana, Eu agradeço muito a Deus por isso, Além da minha família, isso aí que você fala, os nossos amigos, grandes amigos, Nós conhecemos pessoas na vaquejada e essas pessoas se tornam grandes amigos. Então a vaquejada é isso, a vaquejada cativa, O cavalo faz isso, o cavalo é algo assim bacana, o cavalo deixa você apaixonado por ele, e o esporte nosso, como eu falei, é muito bom por isso, porque nós temos toda a nossa família e muitos amigos fazemos aqui na vaquejada. Marchelson, parabéns pelo que você fez, parabéns pelo que você está fazendo ainda, obrigado pela tua história. Eu acho que, certamente, se houver um livro sobre a história da vaquejada, os nomes Marlon Pilão, Marchelson Pilão, Lula Pilão estarão ali seguramente. Imagina, muito obrigado você pela oportunidade de falar um pouco da nossa história, E que Deus abençoe vocês e fiquem em paz. Você gostou da história do Marchelson Pilão? Muitos outros vaqueiros e vaqueiras estarão aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Se inscreve no canal, aciona o sininho e comenta aqui qual é o próximo entrevistado. Quem sabe a gente encontra ele por aí e faz a entrevista para vocês. Um grande abraço e até a próxima.